pessoal, estamos começando mais um Viver Bem aqui na tela da TV Unifev. No programa dessa semana, eu estou recebendo o Maurício Batagim, ele que é reflexoterapeuta. E o nosso tema é a reflexoterapia. Maurício, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando, amplificando, a linguagem dos pés, a reflexologia física e emocional, para que mais pessoas possam vir conhecer a técnica e fazer uso. É isso, né? E já começando o nosso bate-papo, eu queria saber como que você descobriu a reflexologia, por que você se interessou por esse tipo de trabalho? Perfeito, vamos lá. Todo mundo que busca uma técnica é porque tem algum problema, algum problema de saúde que precisa de tratamento, e eu tinha na época, isso foi em 2008, eu tinha muitas crises de enxaqueca, para vocês terem uma ideia. Eu já tinha ido em vários neurologistas e não conseguia descobrir o porquê das minhas dores. E através de uma prima minha de São Paulo, que foi onde eu estudei, eu consegui em uma sessão perceber uma melhora muito grande da minha dor de cabeça. E aí comecei a me interessar mais pelo assunto, e em 2011 foi onde eu fui para São Paulo para começar os estudos, porque justamente a reflexologia eu consegui ver as causas do problema que eu tinha, e não apenas os sintomas daquela enxaqueca. E aí foi onde eu falei, olha, realmente me resolveu e vai resolver para outras pessoas. E aí comecei a ter interesse em estudar. E tem algum profissional, algum professor dessa área que se destaca, que chamou a sua atenção? Tem sim, muito importante sua pergunta, até sou muito grato. Professor Osni Tadeu Lourenço, que foi o meu mestre, a gente chama que iniciou os estudos da reflexologia, e foi através dele que eu comecei aos estudos no primeiro curso em novembro de 2011. Esse ano fazem 14 anos que eu estou nessa área. E o que exatamente é essa técnica, essa linguagem dos pés? Muito bem. A linguagem dos pés, Júlia, visa a gente estudar as nossas emoções e sentimentos através dos pés. Como as nossas emoções e os nossos sentimentos influenciam na nossa saúde em si, tanto em problemas emocionais como em problemas físicos. E como é que ela funciona? Como é que é esse tipo de atendimento? Perfeito. Através dos pés, eu trouxe aqui comigo até um modelo de amostra para a gente ver. Nos pés, nós temos aqui as nossas emoções e sentimentos representados nos pés. Cada dedo dos pés tem um sentimento e uma emoção, que tem relação com uma ação e uma emoção. Então a gente estuda cada um dos desejos, sentimentos e das emoções que nós temos representado nos dedos dos pés. Certo. E fala pra gente como que os pés influenciam tanto assim todas as questões do nosso emocional, do nosso físico? Influencia porque se a gente tem uma emoção negativa, um sentimento negativo, e a gente não cuida disso, parece algo simples, mas não é. Se a gente não cuida, se a gente não dá atenção, peraí, eu estou sempre com uma emoção negativa, estou sempre com um sentimento negativo, sempre triste, por que eu estou assim? E se eu não vou atrás para cuidar dessa emoção e sentimento, isso vai influenciar gerando uma doença física, que é o último estágio, é o corpo dizendo, olha, você, Júlia, não está bem, você precisa de um autocuidado. Então a linguagem dos pés visa isso, você vê as características das suas emoções e os sentimentos e começar um processo de tratamento. E quais são os principais sinais, características que você observa durante esse atendimento, durante essa linguagem dos pés? Muito boa a sua pergunta. Uma das coisas que eu mais vejo em todas as pessoas é confiança e medo. Parece que as pessoas estão com medo de confiar, Olha como que nós estamos vivendo hoje em dia. Por conta de muita ansiedade, estresse, as pessoas têm medo de confiar e o amor está se perdendo. Então a linguagem dos pés é muito importante, porque ela visa resgatar o nosso amor próprio, que é algo que é muito valioso, Se você tem um amor próprio consigo, você consegue passar isso para fora e viver melhor. Com certeza. Maurício, e a linguagem dos pés, ela é uma técnica mais intuitiva ou existem protocolos que definem um padrão de trabalho para você? Importante também essa pergunta. Não é uma técnica intuitiva, existem todos os protocolos. Como que nós nos baseamos para falar que nós temos um sentimento, uma emoção que precisa de ajuda? Nós temos o fator tecidual, que são os tecidos que nós temos ali no dedo. Nós temos o fator conjuntivo, que é a quantidade de sangue que nós temos passando ali no dedo. E o fator muscular,
o quanto de músculo que nós temos presente naquele dedo. Por isso que os dedos eles mudam de formato quando a emoção e o sentimento está negativo. E isso, olha só que interessante, altera. Você tem um dedo de uma forma torta, vamos dizer assim, por conta de um sentimento, uma emoção que você está ali de forma negativa. Quando você muda a sua forma de agir, o seu dedo muda o formato. É muito incrível. Olha só que interessante. Muito interessante. E de que forma essa técnica pode ajudar realmente essa pessoa que está passando por alguma dificuldade a compreender melhor esse sentimento? Muito boa também essa sua pergunta. Eu costumo dizer, quando a gente se conhece por completo, a gente vive melhor, né? Então nada melhor do que a gente ter uma técnica que visa a gente compreender por inteiro os nossos sentimentos, as nossas emoções. É a gente olhar com um olhar interior para a gente e falar, peraí, como eu funciono de verdade? E quando eu aprendo a ver como eu funciono de verdade, coloco isso para fora, eu vivo melhor, em sentido físico e sentido emocional. E Maurício, quais tipos de comportamentos, de sentimentos você mais tem visto atualmente no seu consultório? É como você abordou na outra pergunta, medo, confiança, amor, apego. Muitas pessoas talvez tenham, olha que interessante, muitas pessoas às vezes têm uma depressão, uma ansiedade, um grau mais avançado, uma síndrome do pânico, e nós conseguimos identificar isso fazendo uma primeira análise da linguagem dos pés, observando ali o sentimento, a emoção que está negativo. E aí a pessoa observa isso, tem a consciência e começa a se tratar. E mais ou menos dura quanto essa sessão? Como é que funciona esse trabalho? Uma sessão de reflexologia nos pés é mais ou menos a duração de 45 minutos a 1 hora de sessão. Com 25 minutos de estímulos nos pés, a gente já tem a absorção do sistema nervoso, que é o motor do nosso corpo, vamos dizer assim, que envia a comunicação para o órgão que precisa de tratamento. Certo. A linguagem dos pés é muito rápido. Uma consideração de análise, geralmente uns 10, 15 minutos de análise, a gente consegue fazer as considerações que precisa ser feito na hora da análise. E esse tipo de terapia, ele pode ser feito complementando um outro tipo de trabalho terapêutico? Excelente sua pergunta. Pode sim. A linguagem dos pés ela é indicada para qualquer outro tipo de tratamento. Aromoterapia, para acupuntura, qualquer outro tipo de tratamento pode ser complementado com a técnica da linguagem dos pés. A partir desse momento que essa pessoa sai da sessão, ela já nota então uma diferença? Já nota uma diferença porque você começa a pegar aquela característica de sentimento, emoção que você tinha no seu inconsciente. Muitas vezes eu não sei que eu estou daquela forma. Aí eu, como profissional, falo para você, olha, Júlia, você precisa, como sugestão, melhorar nessa emoção, nesse sentimento. Quando você toma consciência disso, isso é um start. E aí você fala, olha que interessante, você começa já a fazer as mudanças necessárias, o seu pé começa a mudar o formato e muitos pacientes depois voltam para mim e falam, olha, meu pé mudou de formato. Isso é muito interessante. E a reflexoterapia, ela é indicada para algum tipo de pessoa, de idade, ou qualquer pessoa, qualquer idade pode receber? Qualquer pessoa, qualquer idade pode receber a reflexologia, salvo algumas contraindicações, como qualquer tratamento, pessoas que têm marca-passo, mulheres grávidas têm que ter um certo cuidado, não que não possa ser feito, mas tem que ter um certo cuidado. Pessoas diabéticas exigem um certo cuidado. Pessoas com tromboses, com trombomiolites, exigem um certo cuidado. Mas, salvo isso, desde uma criança até um idoso pode se beneficiar da técnica. É um tratamento 100% natural, não invasivo, que só vai trazer benefícios. Maurício, a gente vai dar uma pausa rapidinho, tá? Pessoal, não sai daí não, que o Viver Bem daqui a pouco tá de volta. Estamos de volta com o Viver Bem. No programa dessa semana, a gente está recebendo o Maurício Batagim, ele que é reflexoterapeuta aqui em Votuporanga e está falando um pouco para a gente sobre essa técnica terapêutica. Maurício, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui hoje e eu já retomo o nosso bate-papo. A gente terminou o bloco anterior falando se qualquer pessoa podia participar, né? E você me disse que sim, qualquer pessoa de qualquer idade, salvo algumas pessoas que têm um certo grupo de risco ali, né? Maurício, e eu queria te perguntar, quais pessoas mais te procuram? São mulheres, são homens, são mais jovens, são mais idosos? Conta pra gente um pouco sobre isso. Perfeito. Geralmente são mais as mulheres que procuram. Eu acho que as mulheres,
por conta de ser mãe, de cuidar de filho, acho que tem mais essa consciência de cuidar dos sentimentos e emoções. Mas a gente tem quebrado muito esses protocolos e muitos homens têm tomado essa consciência da importância de cuidar dos sentimentos e emoções. Tanto que o professor Osni, que iniciou a técnica, é um homem. Então hoje muitas pessoas têm procurado, até crianças, mães que me procuram com crianças, que vai às vezes ao médico e o médico fala, olha, meu filho tem algum sintominha de ansiedade, depressão, fazem uso da técnica da linguagem dos pés e conseguem iniciar um tratamento. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre esses pés que você trouxe aqui para mostrar para o pessoal da rádio da TV Unifev. Conta para a gente que sentimentos tem em cada parte dos nossos pés. Perfeito, Júlia. Importante sua pergunta, né? Como eu mostrei na outra pergunta, então aqui eu trouxe esse pé de amostra para as pessoas entenderem. Então nós temos o nosso pé direito e o nosso pé esquerdo. No nosso pé direito nós temos as nossas ações, é aquilo que a gente toma como ação para a vida. No nosso pé esquerdo são as nossas emoções. Então no pé direito nós temos as ações do medo, do apego, atividade, desejo e tristeza. Vocês percebem que se complementam. No pé esquerdo nós temos as emoções, que é a alegria, afinidade, criatividade, o amor e confiança. Então ambas emoções e sentimentos se complementam, porque veja bem, se eu tenho medo eu não vou confiar. Se eu não tenho um apego em alguém eu não vou demonstrar amor. Se eu não tenho uma atividade bem definida eu não vou ser uma pessoa criativa, isso vai atrapalhar a minha vida. Se eu não consigo desejar, tanto de forma própria como desejo por outras pessoas, eu também não vou conseguir demonstrar afinidade, que é muito importante. E principalmente, se eu sou uma pessoa triste, eu não vou conseguir ter alegria. Então, quando nós analisamos cada característica das emoções e dos pés, cada dedo, cada um dos artelhos e do hálux tem alguma emoção e sentimento que quando eu analiso e mudo a forma de pensar, forma de sentir medo, de apego, de atividade, de desejo, de tristeza, quando eu mudo minha forma de sentir alegria, afinidade, criatividade, amor e confiança, quando eu mudo isso, vamos dizer, para o lado negativo, quando eu mudo para o polo positivo, eu passo a viver melhor. Essa que é a lógica. Certo. E você acha que ainda tem muito tabu, muito preconceito em relação a esse tipo de terapia? Excelente sua pergunta. É o que você falou, você usou bem o termo, é um preconceito. A gente precisa justamente perder esse medo de falar. Muitas pessoas às vezes, mas você vai me analisar, você vai descobrir como eu sou. Mas justamente o descobrir como nós somos é para a gente viver melhor. Eu simplesmente vou dar um auxílio. É seus pés, usar você como exemplo, que mostra como você está. E quando eu mostro como você está, torno isso uma coisa consciente para você, você aplica isso, você tira esses preconceitos da sua vida e você passa a viver melhor. Com certeza. Maurício, fala pra gente, alguém que nunca ouviu falar, como que você aborda essa primeira sessão? Existe uma conversa antes de partir para a terapia em si? Existe sim, portanto sua pergunta. Eu costumo dizer para as pessoas, você gostaria de viver melhor? Você gostaria de ser quem realmente você nasceu para ser? Então é isso que eu falo. Quando a gente começa a analisar uma pessoa, a gente começa a fazer a transformação da pessoa. É como a famosa fábula de transformar uma lagarta numa borboleta. Porque quando a pessoa se permite, eu acho que tudo começa com a permissão. Quando eu me permito me deixar conhecer, foi o que aconteceu comigo, a gente se transforma e aí a gente passa a entender realmente como nós somos. Então, esse vamos dizer, é o norte para a gente começar a se conhecer e viver melhor. E ao longo de todos esses anos da sua carreira, teve algum caso ou alguns casos que te marcaram, que te fizeram pensar, poxa, eu consegui melhorar a vida realmente de alguém? Teve sim, existem alguns casos muito marcantes, aqueles famosos pacientes que marcam a gente para a vida. E uma amiga minha, ela estava, para vocês entenderem aqui, o dedo da tristeza. Quando a pessoa está com uma tristeza que ela não consegue demonstrar alegria, ela está passando por algum momento de tristeza que ela não consegue demonstrar alegria, muitas vezes a gente tem alguma mancha no dedão aqui, famoso, né, popular dedão, no hálux, que indica uma tristeza. E existem alguns pacientes que chega até a cair a unha, de tanta tristeza que a pessoa está guardando. E essa amiga minha estava passando por um problema, em certa época da vida, ao qual não conseguia demonstrar sua alegria. Ela não é daqui de Votuporanga, ela veio passear aqui em Votuporanga e eu fiz uma sessão nela. Depois ela começou a absorver o tratamento, nós fizemos depois algumas considerações online. Ela conseguiu ir absorvendo o que eu fui falando para ela. Por fim, o dedo dela voltou à unha, voltou a crescer de forma natural, sadia, sem o uso de nenhuma medicação.
Então é muito interessante como de uma forma natural os pés conseguem absorver as emoções e sentimentos e a pessoa consegue se transformar. Esse foi um dos casos bem marcantes. Se você me permite, tem um outro caso de uma pessoa Fica à vontade. ao qual a pessoa estava num processo de suicídio. Olha só a que ponto que chega, Júlia, a nossa falta de alegria. Como que ter alegria é importante na vida. Exatamente. Uma outra amiga que estava num processo de tristeza, que depois ela me relatou. Até perguntei para ela, por que você não me falou que você estava nesse processo já de suicídio? E foi muito assertiva a colocação dela, porque ela falou, se eu falasse, isso ia complicar o nosso tratamento. Eu fiquei sabendo depois de uns 6 meses de tratamento. Por fim, resumindo, depois ela melhorou de uma certa forma, que ela conseguiu se casar novamente aos 47 anos. Hoje ela tem uma filha que já tem 7 anos de idade. E na primeira sessão que ela chegou para mim, ela chegou assim muito triste, não querendo conversar. Na segunda sessão de tratamento, eu me lembro que ela chegou em casa já com o rádio ouvindo música. E a mãe dela relatou que ela chegou em casa, ela já comeu 3 pratos de sopa naquele dia. Uma coisa simples, né? Mas que ela não conseguia fazer, tomar um prato de sopa. E ela foi melhorando, ela fez 1 ano e 2 meses de tratamento. E hoje é uma das pessoas que foi transformada pela reflexologia. O caso dessa amiga minha me marca muito, me emociona até hoje por ver como ela se comprometeu com o tratamento. Ô Maurício, muito, muito interessante mesmo essas histórias, né? E como que você acha qual é a importância para você das pessoas manterem esse autocuidado? Perfeito, Júlio. O autocuidado é tudo, porque eu falo que a gente tem que se cuidar para estar bem. Não simplesmente se cuidar quando eu tenho já um problema de saúde. Porque quando eu me cuido para prevenir uma doença, eu vivo melhor. É bem mais fácil. Eu vou viver bem, eu vou viver em harmonia, porque a gente vive num coletivo. Tem a nossa família, que é a nossa base, os nossos amigos. Quando a gente está com os nossos sentimentos e emoções em ordem, alinhado, a gente vive melhor. E viver melhor não tem preço, né? Como eu costumo dizer. Na minha página, no Instagram, eu falo que equilíbrio e harmonia através da reflexologia. Equilíbrio e bem-estar através da reflexologia. Não tem nada mais significativo do que nós termos equilíbrio e bem-estar na vida. É isso. Maurício, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para encerrar, queria que você deixasse um recadinho para o pessoal de casa que está nos assistindo hoje. Perfeito. Primeiramente, Júlia, te agradeço o convite por estar amplificando os conhecimentos da reflexologia podal, para que mais pessoas venham a se conhecer. Não tenham medo de se conhecer, de se autoanalisar, ver como estão as suas emoções e sentimentos, para que, como eu disse, a gente viva melhor com equilíbrio e bem-estar. Isso é tudo. Então, quanto mais pessoas vierem a se conhecer, isso é melhor. Eu faço também atendimentos online, tá? Lembrando que a técnica pode ser feita online, a gente pode analisar os pés, a pessoa só precisa me mandar uma foto dos pés e podemos fazer atendimento online. Então, quanto mais pessoas vierem a se conhecer, mais pessoas vão viver bem. E isso é tudo. Tá joia, muito obrigada, viu? Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas não fica triste não, que na semana que vem a gente está de volta. Beijos e saúde!